e essa daqui do meio é a máscara real, né. Aqui no canto, nós temos a predição, né. Dá para ver que ficou bem parecido, né. Fala pessoal, no vídeo de hoje, o nosso objetivo será, utilizando imagens do Google Earth, treinar um modelo que reconheça o que é floresta nativa e o que é plantio de eucalipto. Floresta nativa, Mata Atlântica mais especificamente. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Bom, pessoal, o algoritmo que nós vamos treinar é uma UNET, tá? Uma arquitetura de uma UNET, uma rede neural profunda, uma UNET, com um encoder do ResNet. Ou seja, nós vamos pegar uma rede neural profunda já treinada anteriormente, a ImageNet, vamos pegar toda a arquitetura dessa rede neural, todos os pesos que foram treinados, as camadas ocultas, nós vamos treinar somente a camada de saída, né, no que é chamado de Transfer Learning. E antes de começar o nosso código, eu só tenho um único aviso para vocês se atentarem. Tá? É interessante, para trabalhar com visão computacional, configurar um ambiente específico para esse tipo de código. Isso porque diferentes bibliotecas apresentam dependências distintas entre si, né? E essas distintas dependências podem, em alguns casos, gerar alguns conflitos em relação a versões de algumas dependências e de bibliotecas. Então, é interessante para a visão computacional ter um ambiente configurado especificamente para isso. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui no card de um vídeo onde eu ensino a fazer essa configuração do ambiente, certo? Bom, mas então, depois de fazer a configuração do seu ambiente, bora para a nossa prática. Bom, pessoal, então eu estou aqui então com o VS Code aberto, tá? E eu vou então mostrando para vocês o código que nós usamos para treinar o nosso modelo, tá? Bom, começando aqui, né, é necessário fazer a instalação de algumas bibliotecas, tá? A Segmentation Models PyTorch é utilizada para criar a arquitetura da UNET, que nós vamos usar, né? A Augmentations é usado para nós usamos para normalizar as imagens que nós trabalhamos e para redimensionar as imagens, né, com a quantidade de pixels que é necessária. A OpenCV é utilizada para ler as imagens e as máscaras, tá? A biblioteca, o PyTorch, né, que o Torch é utilizado para treinar o modelo, tá? O principal são as principais aí que eu gostaria de comentar com vocês. Eu não vou executar essa linha aqui de código porque essas bibliotecas já estão instaladas na minha máquina. Então, dando aqui sequência, nós vamos então importar essas bibliotecas, né, e algumas outras. Por exemplo, a biblioteca dentro do pathlib nós importamos para poder utilizar para poder manipular os caminhos que nós vamos utilizar para as pastas, para acessar as imagens e por aí vai. Então, executando. Então, aqui a importação foi realizada com sucesso. Agora, o que nós vamos fazer é definir os caminhos do nosso dataset, tá? Então, aqui eu até coloquei aqui na estrutura, nós temos uma pasta dataset. Dentro da pasta dataset, nós temos uma pasta para treinamento, uma pasta para validação e uma pasta para teste. Dentro de cada uma dessas pastas, para treinamento, para validação e para teste, nós temos uma pasta images, com imagens, e uma pasta masks, com as máscaras. Isso tanto para o treinamento, para a validação, como para o teste. Vou mostrar aqui para vocês na nossa pasta aqui. Então tá aqui, eu estou com o dataset aberto, né? Então aqui, ó, dentro da pasta val de validação, temos aqui uma pasta com imagens. Então aqui, ó, as imagens. Então, vou abrir uma para vocês verem. Tá aqui, né? E nós temos uma outra pasta com as máscaras, né?
Aqui, as máscaras elas estão totalmente estão em preto, mas existe uma diferença na numeração dos pixels, tá? Para as classes de floresta nativa, de eucalipto e profundo. Só que a diferença no pixel tá muito pequena, né? Tá uma diferença tão pequenininha que a olho nu a gente não consegue ver. Tratando essas imagens posteriormente no código, nós veremos essa diferença. Então, aqui, tanto para validação como para o teste e para o treinamento, nós temos essa mesma estrutura para as pastas, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar nítido, e é importante, é que essa arquitetura do nosso dataset, né, da nossa pasta dataset, separando treinamento, validação, teste, né, e dentro do treinamento, dentro da validação e dentro do teste, as pastas com as imagens e com as máscaras, eu fiz essa separação aqui manualmente, tá? É, lembrando, né, quando a gente usa o RoboFlow, ele exporta as máscaras e as imagens numa mesma pasta, né? E o Cevat, embora ele faça uma pasta para imagens e outra pasta para máscaras, a gente viu que o Cevat ele não faz essa separação, né, das pastas para treinamento, teste e validação. Coloca todas as imagens em uma pasta e todas as máscaras em outra imagem. Então eu fiz essa separação aqui manualmente, tá? Então, para vocês, caso vocês queiram utilizar esse código para treinar as redes de vocês, vocês vão ter que fazer essa separação manualmente, manualmente também. Então, aqui, né, indicando os caminhos, né, nós temos aqui a nossa pasta, data, o diretório do dataset, né, e aqui as subpastas. Dentro do nosso diretório do dataset, nós temos a pasta train e images, temos a pasta train. Dentro da pasta train, nós temos as imagens. E para as máscaras, né, mesma coisa, tanto para o treinamento, como para a validação, como para o teste. O tamanho da imagem, né, os pixels da imagem, nós vamos usar 512, tá? 512 por 512 pixels. Tá? O RoboFlow, né, ele por default, ele exporta no tamanho 432 por 432, tá? Até tem como fazer essa mudança no RoboFlow. Eu mostrei isso no vídeo sobre o RoboFlow que eu vou deixar aqui no card. Mas caso não tenha tido, não tenha prestado atenção nisso, exportou no 432 e 432, tem como fazer essa alteração. E esse parâmetro aqui, essa variável aqui eu criei para depois fazer a transformação. O número de classes que nós vamos trabalhar, né, são 3 classes, né, uma para fundo e outros, né. A gente anotou então nas imagens área com eucalipto e área com floresta nativa, então são 3 classes. Aqui só alguns hiperparâmetros, né. Então, e esse último código aqui, ele verifica se tem o CUDA, se tem GPU na máquina. Se não tiver, ele roda CPU mesmo. No meu caso, eu até não deixei configurado para usar o GPU, vai ser CPU mesmo, tá? Continuando, né? Essa parte aqui, né, esse bloco é só para que os nossos resultados eles tenham uma certa coerência, tá? Quando a gente for rodar esse mesmo código várias vezes, tá? Não é necessário muita atenção com esse bloco de código. Esse daqui é importante, tá? É, então, nós utilizamos, né, aquela biblioteca, o Bibliomentations, para fazer algumas transformações nas imagens, tá? Para fazer o redimensionamento, né, no número de pixels 512 por 512, né? E para fazer também a normalização das imagens utilizando essa média e esse desvio padrão, tá? É, Essa média e esse desvio padrão, esses números, nós utilizamos esses números porque nós vamos utilizar um encoder ResNet, né. Então, é
Essa rede neural, esse encoder ResNet, é para a rede neural que é ImageNet, né? E o treinamento para ela foi feito usando as imagens com essa média e esse desvio padrão. Então nós precisamos transformar as nossas imagens também para para que elas tenham essas médias e esses desvios padrão, tá? Para que o treinamento seja de melhor qualidade, né? Nós podemos executar sem problemas, vocês não vão precisar fazer nenhuma alteração. A alteração aqui seria feita somente se vocês não fossem utilizar esse One Encoder, né? Esse bloco de código, tá? Nós utilizamos para listar as imagens que nós vamos utilizar no treinamento. E tem uma partezinha aqui do código que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui, né? Nós precisamos mostrar o que vai ser, no nosso caso, eucalipto, né? Que dentro da máscara, nas máscaras, nós temos o valor 0, o valor 1 e o valor 2, tá? O valor 1 vai ser para eucalipto, o valor 2 vai ser para floresta nativa. É, no mais, nós podemos executar esse bloco de código normalmente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Ele nem teve nenhuma, nenhum output. O próximo bloco de código agora, né? Nós vamos fazer então a criação dos nossos datasets para treinamento, para validação e para teste, colocando as imagens e as máscaras, tá? Nesses datasets separados para treinamento, para teste, para validação. Para isso aqui, só para chamar a atenção, né? Nós temos, né, os diretórios, né, das imagens para treinamento e da máscara para treinamento, tá aqui, para validação, para teste, né. Nós fizemos essa definição desses diretórios lá em cima, ó, vou voltar aqui em cima para mostrar para vocês, ó, train images dir, train masks dir. Tá aqui, ó, train images dir, train masks dir, né. E tem toda aquela estrutura do nosso dataset que eu expliquei para vocês, né, as pastas com as imagens, com as máscaras, separadinho, né. Se precisar fazer alguma mudança, precisa mudar esses diretórios, porque senão naquele bloco de código nós estávamos, se não me engano é o 7, é isso mesmo, tá? Ele retorna erro. Então ele já tá mostrando aqui pra gente, né, eu executei, né, são 10 imagens para treino, 3 para validação, 2 para teste. Esse bloco 8, né, eu criei para a gente poder conferir as imagens, tá? Fazer uma conferência das imagens, conferir, as máscaras, conferir os valores que existem, os pixels e por aí vai, ó. Então tá aqui, né, aqui é o número de classes que nós temos, os pixels, valor mínimo para a máscara, né, que é 0, valor máximo para a máscara, que é 2. No bloco aqui não é necessário fazer nenhum, se vocês quiserem fazer o treinamento customizado de vocês com outras, mas não precisa fazer nenhuma alteração não, tá? O bloco 9 é só para a gente fazer a visualização, né, das imagens. Então aqui nós temos 3 classes, ao fundo e outros, né, eucalipto, que eu vou colocar em verde, e floresta nativa, que vai ser em azul, né. Então aqui, embaixo aqui, ó, nesse color map aqui, a classe 0, né, esse primeiro tensor aqui, né, lembrando, né, que esse sistema é RGB, Red, Green e Blue, né, 0 para o Red, 0 para o Green, 0 para o Blue, fica preto, né, é o fundo. Para eucalipto, vermelho ficou 0, o verde ficou 100 e o azul ficou 0, então o eucalipto vai ficar em verde na máscara. E para floresta nativa, né, a gente quer tonalidade azul para ela. Aqui nós colocamos 0 para o vermelho,
o maior valor ficou aqui para o blue, né, para ficar em azul. Nós colocamos aqui 90 para o verde, só para dar uma tonalidade mais bonitinha para a imagem, tá? Bom, se vocês forem treinar com outras classes, vocês vão ter que então colocar aqui para fazer essa visualização, né, das imagens, o das máscaras, o número de classes adequado, tá? Então, aqui embaixo, ó, esse index aqui, a gente consegue verificar, é o index da imagem que a gente vai imprimir, tá? Então, vou aqui imprimir uma imagem para vocês verem, é só para vocês verem, né? Então, aqui em preto, o que não foi anotado, tá? Que é o fundo. Nós colocamos aqui em verde, né? Lembrando, verde a área de eucalipto, azul a área de floresta nativa, né? Aqui, ó, uma floresta nativa aqui e aqui tá ela aqui em azul, né? Isso isso ainda é tudo na parte observada, tá, gente? Nós temos uma outra área em azul aqui de nativa aqui, ó, e ela tá aqui também em azul. As áreas em eucalipto é a mesma coisa, tá uma área de eucalipto aqui, ó, essa área tá aqui e assim sucessivamente, tá. Se eu quisesse verificar outra imagem, é só mudar o index aqui, ó, de 1 vou mudar para 2, por exemplo. Bom, gente, eu me empolguei, né, porque aqui a gente está no banco de dados de validação e no banco de dados de validação só tem 2 imagens, tá. Então eu coloquei o index 2 e como você só tem 2 imagens, né, index 0 e index 1, então não tem o index 2, por isso deu erro, tá. Então troquei aqui para o index 0, aqui ó, então tá a outra imagem no nosso banco de dados aqui de validação. Continuando então aqui nós vamos criar a nossa arquitetura do modelo, né, da UNET. Aqui o encoder, né, o ResNet, a gente falou, né, então o encoder ResNet a gente vai utilizar uma rede neural pré-treinada, que é a ImageNet, né. Então o que que a gente vai fazer? A gente pega toda essa estrutura da ImageNet, né, com os pesos pré-treinados, e o que a gente vai fazer é treinar somente a camada de saída, né. E isso faz com que o treinamento do nosso modelo seja mais rápido, tá. Treinar uma rede neural dessa do zero, né, é extremamente complexo e exige máquina extremamente potente e demora muito tempo, né, por isso que a gente faz isso, né. A gente pega uma rede neural que já foi treinada, né, pega pega a arquitetura dessa rede neural com os pesos já treinados e treina somente a camada de saída. Então, executando certinho, retorna pra gente aqui, ó, o net, que é a rede neural que nós vamos usar. No próximo bloco agora, né, nós vamos ver as métricas que nós utilizamos para verificar a qualidade do treino e a função de perda, tá. Começando pela função de perda, né, nós utilizamos essa função de perda aqui, Gross Entropy Loss, né. É é necessário entender que, a depender do tipo de dado que nós vamos treinar, a função de perda, ela precisa ser alterada, né. No nosso caso, então, como nós estamos utilizando nós vamos treinar uma rede neural para saídas categóricas, que são as classes, e essas classes, e são mais de 2 classes, né, no nosso caso nós temos 3 classes, nós precisamos utilizar uma função de perda que permita isso, né, então essa Cross Entropy Loss permite isso, tá. Se fosse somente 2 classes, né, a gente poderia utilizar seria outro tipo de função de perda. Continuando então, otimizador, né, nós vamos utilizar o Adam, tá, é uma parte um pouquinho mais avançada que nós vamos não é nosso objetivo tratar dentro desse curso, né, então tem aqui, ó, a taxa de aprendizado, que nós definimos lá em cima também, né. Tem um vídeo que eu até explico, né, um pouco o treinamento de uma rede neural artificial, eu expliquei essa questão da taxa de aprendizado. Eu vou deixar o link aqui no card para quem quiser ter mais informação a respeito.
Bom, e essas duas funções que nós definimos aqui, elas foram utilizadas para estatística aqui a IOU, né, Intersection of Unions. Eu vou explicar como essa estatística ela é interpretada na hora que nós verificarmos os nossos resultados, tá? Mas nós podemos então executar esse bloco de código, aqui tudo certinho, não vai ter nenhuma saída agora, tá? Próximo bloco então aqui agora, as funções, o nosso treino e a nossa validação, tá? Nesse caso aqui agora, né, o nosso objetivo vai ser preparar então como o nosso treinamento vai ocorrer, tá? Então, podemos executar sem nenhum output agora. Agora sim nós podemos treinar o nosso modelo, tá? Então, para treinar o nosso modelo, já está tudo configurado lá em cima, tá? Se vocês quiserem treinar usando esse meu código aqui para as imagens de vocês, para outras imagens, nessa parte aqui não é necessário fazer nenhuma alteração não, tá? Tem só uma coisa que eu quero demonstrar para vocês, esse número de épocas, né? Número de épocas pode ser que vocês queiram fazer uma alteração por algum motivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, nós definimos esse número de épocas anteriormente, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi bem lá em cima, bem no iniciozinho, quando a gente definiu alguns hiperparâmetros. Aqui, ó, número de épocas. No bloco 3, tá? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse número de épocas, vou colocar 50, só para a gente poder verificar como é que vai ficar esse treinamento. Vou descer aqui então, voltar para o nosso, para a célula onde nós vamos fazer o nosso treinamento. E eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou treinar aqui o modelo, né? Ele vai imprimindo aqui linha, iteração a iteração, dentro, até chegar naquela 50, o, o melhor intersection of unions, tá? Eu vou executar o bloco de código, vou dar uma acelerada no vídeo. Assim que finalizar, a gente volta. Bom, pessoal, o treinamento foi finalizado, né? Levou alguns minutinhos para fazer, nada muito extenso, mas essa velocidade do treinamento depende muito do hardware, né? Depende muito do poder da máquina de vocês, tá? Mas vamos continuando aqui então. Agora, nosso objetivo é visualizar o treinamento, as métricas do treinamento, né? Mais especificamente, intersection of unions, tá? Então, esse bloco de código é para isso, tá? Então, nós vamos plotar então aqui o gráfico, né, do intersection of unions, tá? E aqui a nossa função de perda. É, eu vou só pontuar uma coisa aqui que é importante, né, aqui na função de perda, ela a partir aqui, ó, das 40, mais ou menos das 40, né, observar, épocas dos 40 ciclos, ela deu uma estabilizada, né, ela não está caindo mais, né. Ou seja, esse número de épocas que nós usamos, 50, ele foi adequado para o treinamento do nosso modelo, tá? A mesma coisa nós podemos verificar aqui na IOU, né, a partir das 40 épocas, ela deu uma estabilizada, né, só que ela é o contrário, né, porque, na verdade, o que significa IOU, né? Eu vou tirar aqui da tela rapidinho e vou mostrar para vocês com usando a teoria de conjuntos, né, vai ficar mais nítido para vocês entenderem o que é IOU. Bom, pessoal, então para explicar o IOU, Intersection of Unions, ou então Índice de Interseção sobre a União, nós vamos usar aqui a teoria dos conjuntos, né? Então nós temos dois conjuntos, tá? Um deles aqui representado em azul, que eu estou circulando aqui com o cursor do mouse, é a máscara real, tá? Toda essa área aqui.
Tem o círculo aqui em verde que representa a máscara, só que é que foi predita pelo modelo, tá? A interseção aqui entre o conjunto da máscara real e o que foi predito pelo modelo são os pixels que a máscara, que o nosso modelo acertou com relação ao que é na realidade. Então vamos supor que eu tenho pixel de os pixels que foram que são realmente de eucalipto e aqui na máscara real e nós temos aqui pixels que foram preditos como eucalipto aqui no modelo. Essa interseção aqui, ó, vai representar os pixels que que o nosso modelo realmente acertou como sendo pixels de eucalipto, tá? Em linhas gerais seria isso, né? A união representa toda a área dos conjuntos A e B, toda a área da máscara real e toda a área do conjunto que representa a predição do modelo. A interseção representa somente os pixels que o modelo disse que era uma coisa, por exemplo, eucalipto, e que na realidade realmente era o eucalipto. Ou seja, a interseção é o acerto do nosso modelo. Tá? E para calcular o índice de interseção sobre a união, o que a gente faz, né? É a divisão da interseção pela união. Bom, então, né, aí ó, é uma razão, né, a interseção dividido pela união, né, como é uma razão e o valor, ela tem como valor máximo 1, tá? Porque a interseção, ela vai ser no máximo igual à união, né? Então o valor máximo é 1. Aqui ela deu uma estabilizada, bem próximo de 0,9, ó, não chegou a 0,9, mas bem próximo de 0,9, que é uma métrica, é um resultado de bem respeitável, tá? No bloco 15, nosso objetivo foi avaliar o nosso modelo treinado no conjunto de imagens do teste, tá? Então, aqui, executando, ó. A nossa IOU média sem fundo, né, deu 0,8, um bom valor, tá? E no bloco 16, nós calculamos a IOU por classe do nosso teste. Nós calculamos, então, para o fundo, para eucalipto, para área de eucalipto e para área de nativa, né? Então, executando aqui esse bloco de código, para eucalipto e para nativa, ó, os valores para eucalipto 0,77, né? Para nativa 0,83. Tem uma coisa que eu acho interessante de comentar sobre esses resultados, né? E para fundo deu 0,56, né? É, esses resultados eles são coerentes, tá? É, pelo seguinte motivo. As áreas com nativa, elas são mais homogêneas, tá? Vou mostrar aqui para vocês nas nossas imagens. Então, peguei aqui, né, uma imagem de teste, olha só para vocês verem, né? Por essa imagem aqui fica perfeito para visualizar, né? Olha só para vocês verem aqui, ó, tô passando o mouse aqui em cima, as áreas de nativa, como elas são mais homogêneas, né? Quando a gente pega a área com eucalipto, ó, essa área aqui tá com eucalipto, ela tá de uma forma, essa área aqui tá com eucalipto, ela tá de outra forma, essa área aqui tá com eucalipto, ela tá de outra forma, então é mais homogêneo, é mais heterogêneo, quero dizer, né. Olha só para vocês verem nessa imagem aqui, olha a diferença dessa área de eucalipto aqui para essa área de eucalipto. Então é normal o modelo ele ter um pouco mais de dificuldade para com as áreas de eucalipto em relação às de fundo, tá. E a área outros, né, que não é eucalipto nem fundo, né, eh, era esperado que a dificuldade fosse ainda maior, por quê, né? Nessa área outros, nós temos estradas, né, existem alguns cursos d'água dentro, nessas imagens que não foram anotados, né, como sendo água. Então, esse fundo aqui, esse resultado inferior para fundo em relação a eucalipto nativa, ele já era esperado já, tá?
Mas aí, continuando então, agora que nós entendemos, né, esses resultados, vamos então visualizar essas predições nas imagens de teste, tá? Então esse bloco aqui, ele foi feito para isso, tá? Esse número de amostras, né, que nós vamos utilizar, né, que eu deixei aqui 2, é o número de imagens que ele vai utilizar no banco de dados de teste essa para fazer essa predição, né, usando a nossa rede neural treinada. Eu deixei aqui 2 porque nós só temos 2 imagens, tá, para o banco de dados de teste. Então, só que interessante, né? Essa daqui é a imagem e essa daqui do meio é a máscara real, né. Aqui no canto nós temos a predição, né. Dá para ver que ficou bem parecido, né. Teve essa parte aqui que é fundo, que ele na predição, deu uma confundidazinha, né, com a área de eucalipto, tá aqui, né. Mas no mais, teve essa parte aqui de fundo, que teve uma confusãozinha com nativa, aqui, né. Mas boa parte da imagem foi identificada corretamente, seja eucalipto, seja fundo, que é o que a estatística nossa, né, Intersection of Unions mostrou, tá. Isso daqui para a primeira imagem então, e aqui para a nossa segunda imagem do banco de dados de teste, tá. O objetivo foi, fazer as foi colocar para vocês a matriz de confusão, tá. Então vou executar esse bloco de código para mostrar aqui para vocês, ó. Tá, a matriz de confusão e o índice capa, tá. Aqui sem fundo, né, e aqui com fundo, né. Então sem fundo, ó, resultado de 0,96, né, resultado muito bom para o índice capa, tá, esse resultado aqui. E aqui na matriz de confusão, eu vou pegar a matriz de confusão já normalizada, que vai ficar mais fácil da gente interpretar aqui junto, tá. Olha só para vocês verem. Aqui nas diferentes linhas, para fundo, para eucalipto e para nativa, nós temos o que é realidade nas nossas imagens, o que foi anotado nas nossas imagens na realidade. Aqui nas diferentes colunas, nós temos o que é estimado pelo modelo que nós treinamos, né. Então o que aconteceu, né? 62% do que realmente era fundo, outros, foi classificado pelo modelo como fundo. Então ele acertou em 62% da da das áreas de fundo. 21% das áreas de fundo ele marcou como sendo eucalipto e 17% das áreas de fundo o modelo classificou como sendo floresta nativa. Para eucalipto, olha só que interessante, né? 4% das áreas dos pixels para eucalipto ele classificou como fundo. 94%, né? Índice extremamente alto. 94% das áreas com eucalipto ele realmente acertou e disse que era eucalipto mesmo. E somente 1% das áreas com eucalipto ele entendeu como sendo floresta nativa. Ou seja, né, o nosso modelo ele não está errando muito em entender, em diferenciar eucalipto de nativa, né? Isso é extremamente interessante. A dificuldade maior dele é com o fundo mesmo. E aqui para nativa, ó, só para finalizar, né, e elucidar isso, né, a gente pode verificar aqui, né? Para floresta nativa, 3% do que era floresta nativa foi identificado como fundo. 2% do que era floresta nativa foi identificado como eucalipto e 95%, na grande maioria dos pixels com floresta nativa, realmente, foram classificados pelo nosso modelo, pela nossa ONET, como sendo floresta nativa. Então, resultado bem interessante aí. Bom, pessoal, infelizmente as imagens que nós utilizamos no treinamento, elas não podem ser disponibilizadas, tá? É uma questão de direitos autorais, mas nós vamos deixar o nosso código disponível para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas se for alguma dúvida sobre o código, alguma dúvida no processo de treinamento, alguma linha de código que vocês não entenderam bem, se tiver, coloca nos comentários. Vai ser um prazer interagir com vocês. Tem sugestões de conteúdos?
Coloca nos comentários também. Muitos dos nossos conteúdos eles são feitos a partir de sugestões de vocês, né? Inclusive, essa parte de segmentação de imagens que estamos fazendo dessa playlist, ela foi feita inspirada em comentários de alguns dos nossos inscritos quando estávamos fazendo ainda a playlist sobre detecção de objetos utilizando o YOLO. Então, se tiverem sugestões, fiquem à vontade. Nesse vídeo, nós treinamos então o algoritmo para reconhecer em imagens floresta plantada, no caso eucalipto, e floresta nativa, e tinha uma terceira categoria que era a de fundo, né? No nosso próximo vídeo, nós vamos aprender a treinar um algoritmo, também ao net, mas o problema vai ser um pouquinho diferente, porque no próximo vídeo nós teremos somente duas classes, tá? Vai ser só floresta nativa e fundo, não vai ter eucalipto, né? Então vai ter umas mudançazinhas no nosso código, e para vocês entenderem essas mudanças, nós nos encontramos então no nosso próximo vídeo. Até lá!